Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 92. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2020. Já nesse novo formato do nosso Conexão Gel, eu trago sempre como primeira notícia, o fato que considero mais interessante para comentar com vocês, ocorrido durante a semana, e trago para vocês algo que a mídia, de uma maneira geral, não comentou, a mídia brasileira não comentou, que foi um grande exercício de lançamento de armas realizado pelo Irã no dia 28, no Golfo Pérsico, na região do Golfo Pérsico, utilizando mísseis e foguetes e vários tipos de armas. E o que chamou a atenção da comunidade internacional, os especialistas principalmente, foi a utilização de uma maquete, praticamente aí, um alvo flutuante com dimensões aí bastante grandes, simulando um porta-aviões americano. Obviamente isso foi visto pelos Estados Unidos como uma provocação, mas os iranianos dizem ter motivos para tal, pois essa semana também, na semana passada, na verdade, no dia 23, um avião iraniano que estava se dirigindo para Beirute, no Líbano, chegou a ser interceptado por aviões americanos quando estava sobrevoando a Síria, e esse avião iraniano teve que desviar. Isso também foi muito pouco noticiado, né? Esse avião iraniano com passageiros civis a bordo teve que desviar, fazer um pouso de emergência, e alguns ficaram feridos a bordo. Não teve morte, mas alguns passageiros ficaram feridos. Então, o Irã também protestou com relação a isso. Ou seja, a situação entre Irã e Estados Unidos permanece naquela região. Há uma expectativa pela celebração de um acordo entre Irã e China, né, que obviamente coloca aumenta a tensão, porque, como tenho falado em vários podcasts, a grande questão do mundo hoje, no século XXI, é a disputa hegemônica entre Estados Unidos e China. Então, os Estados Unidos, já tendo essas questões contra o Irã, o Irã correu para o grande inimigo dos Estados Unidos, que é a China. A China é grande importador de petróleo, então faz bastante sentido o Irã correr para os chineses. Lembrando também que entre 25 de junho e 19 de julho, incríveis eventos aconteceram no Irã, né? São 10 explosões registradas em vários incêndios, explosões, inclusive navios em porto pegando fogo, explosão em oleoduto, explosão em usinas de plantas elétricas e também, e aí que é mais importante, em instalações ligadas ao programa nuclear iraniano. Isso me chamou bastante atenção. Não é comum ter 10 explosões num período de tempo aí inferior a 30 dias, incluindo instalações militares e instalações estratégicas do Irã. Então, alguns especialistas acham têm certeza, afirmam, né, que por trás tem a inteligência israelense, preocupados com o crescimento do programa nuclear iraniano. Então essa é a nossa notícia número 1, que considerei importante. Como notícia número 2, que é o segundo bloco do nosso podcast, é a situação da pandemia no mundo. Infelizmente, os números continuam aumentando. Já ultrapassamos 17 milhões de casos em todo o mundo, são 673 mil óbitos, devemos chegar a 700 mil, infelizmente, até segunda-feira no mundo todo. Os Estados Unidos continuam em primeiro, já passaram de 4,5 milhões de casos, com 155 mil óbitos. O Brasil em segundo, 2,6 milhões, com 91 mil óbitos. E a China em terceiro, com 1,7 milhões de casos. Chama atenção para o aumento bastante grande essa semana do número de casos e mortos no México. O México já é o terceiro país do mundo em número de óbitos, é um dado que considero relevante. E aqui na região, de uma maneira geral, como já estava acontecendo nas últimas semanas, já vem acontecendo nas últimas semanas, a região se destaca com os Estados Unidos, o maior do mundo, o Brasil em segundo. Em termos de também mortos por habitante, destaco aí Peru, Chile, México. A situação realmente preocupa bastante. Ainda não é hora para... E também Chile, né? Eu não tinha comentado, mas o Chile, em termos de número de casos por população, um número bastante elevado. O Chile
no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, é o país do mundo, né? Entre os países do mundo com mais de 1 milhão de habitantes, é o país com o maior número de casos comparado à população do país. Então, considerei esse um dado importante. Em relação a nenhuma grande novidade essa semana sobre vacinas, o Remdesivir parece ser o medicamento que tem sido mais utilizado com sucesso por vários países. Inclusive, essa semana, o governo canadense, na terça-feira, formalizou o uso do Remdesivir no protocolo dele de atendimento para os casos mais graves da Covid. E também sobre o Covid, a questão da segunda onda, que preocupa, obviamente, principalmente na Espanha, né? É o caso que mais se destaca hoje na Europa em termos de aumento de infecções, de casos por dia. Então vamos continuar acompanhando. Sabemos que na Europa é período de verão, período de férias e obviamente os países começam a tomar novas medidas, digamos assim, o uso de máscara e outras medidas como essa. Vamos acompanhar os números da Europa, que obviamente são números que preocupam. Uma segunda onda na Europa, realmente com números elevados, seria desastrosa. O nosso terceiro bloco, disputa hegemônica. Vocês lembram do caso do fechamento do consulado chinês em Houston, que aconteceu na sexta-feira da semana passada, confirmou a decisão da China de fechar o consulado americano em Chengdu, né? Isso aconteceu na segunda-feira agora, no dia 27, e vários chineses foram para a porta do consulado com bandeiras chinesas. Essas pequenas, digamos assim, escaramuças diplomáticas, né? Pequenos eventos diplomáticos, mas obviamente a tensão entre os dois países continuou num ritmo elevado. Enquanto isso, lá em Hong Kong, aquela lei nova de segurança possibilita que a China comece a prender vários ativistas. Isso também está muito pouco noticiado aqui no Brasil, infelizmente. Nossa cobertura, por sinal, de China e Índia, de Ásia de uma maneira geral, cobertura jornalística nossa é muito pobre. A Hong Kong está com novos casos de coronavírus também, mas o que me chamou a atenção foram essas prisões feitas contra ativistas usando a nova lei de segurança. Também nessa disputa hegemônica é importante a gente olhar a economia, e essa semana saíram os números do segundo trimestre americano, a primeira estimativa, né? Na verdade, esses números eles vão sendo confirmados, né? Ainda não são números finais, mas a primeira estimativa de resultado do segundo trimestre da economia americana esse ano foi uma catástrofe, já era prevista, mas confirmada, né? Isso obviamente afeta as bolsas no mundo todo, há uma grande apreensão, porque essa questão da economia americana o resultado da economia americana é muito ruim no segundo trimestre, abril, maio e junho. O problema maior é que os números nos Estados Unidos continuam muito altos. Ainda é o país com maior, não apenas o maior número de casos e mortos, mas com o maior número de casos por dia. Então essa questão também é uma questão importante, né? Pode indicar problemas, mais problemas para o crescimento da economia americana. Então o tombo, para vocês terem uma ideia, foi de quase 33%, 32,9% em relação ao segundo trimestre de 2019. Lembrando que já tinha caído 5% no primeiro trimestre desse ano. E para vocês terem uma ideia do tamanho disso, a economia americana caiu aproximadamente 2,5 trilhões de dólares em termos de PIB anualizado, né? E com isso, o Fórum Econômico Mundial lançou uma nota essa semana, uma reportagem do Fórum Econômico Mundial, dizendo que há uma estimativa de que a China ultrapasse a economia americana em termos de PIB global em 2024. Então havia sempre aquela discussão de quando que a China ia ultrapassar os Estados Unidos em termos de PIB global. Saiu então esse número, juntando dados do Banco Mundial, do FMI, 2024 a China ultrapassaria os Estados Unidos. Vamos aguardar, logicamente ainda temos aí muita coisa pela frente, mas é um número que eu achei importante trazer para vocês. E dentro dessa disputa entre China e Estados Unidos, bom dar uma olhada na economia chinesa. Essa teve resultado positivo no segundo trimestre, um resultado bastante razoável. E isso, no primeiro trimestre do ano, a China teve um resultado negativo de 6,8%, mas no segundo trimestre teve um crescimento de 3,2%. Então, isso indica que tudo leva a crer que a China terá
números positivos de crescimento, mesmo nesse ano terrível aí de 2020. E aí, no rastro aí desse número terrível da economia americana, o Trump vem e sugere adiar as eleições previstas para novembro deste ano. Obviamente, ele alega que a questão não tem nada a ver com o péssimo andamento das pesquisas em relação a ele. Ele fala que é risco de fraude nas eleições, porque muitos estados americanos, em função da pandemia, estão considerando a possibilidade dos votos serem feitos pelo correio, né, as pessoas votarem pelo correio, e o Trump acha que isso aí pode levar a muitas fraudes, e aí veio com essa proposta aí de adiar as eleições em novembro. Na verdade, não é isso. Na verdade, o Trump está muito preocupado com os números. Ele sabe que com esses números elevados de casos da pandemia, a economia americana ainda vai patinar nesse terceiro trimestre do ano, e ele precisa de mais tempo para tentar recuperar a economia, ou seja, descobrir a vacina, a situação da pandemia. Enquanto a situação da pandemia não estiver realmente controlada, é muito difícil da economia do mundo como um todo conseguir se recuperar. Então esse foi um ponto. E como não bastasse, aqueles protestos antirraciais nos Estados Unidos prosseguem em vários estados. O governo americano tem enviado tropas e elementos de segurança aí do Ministério da Justiça americano, às vezes não uniformizados, e uma coisa um pouco esquisita em várias cidades, gerando protestos também. Agentes, né, federais têm sido enviados para várias cidades para proteger os estabelecimentos federais nessas cidades. Ou seja, o clima nos Estados Unidos bastante tenso. Obviamente, se a gente pensar aí numa disputa hegemônica com China, principalmente, é muito ruim para os Estados Unidos o momento que ele passa. Um dado que considero interessante também, um país que em termos econômicos caiu muito, mas em termos militares ainda é fortíssimo, a Rússia. Né? Vocês lembram que teve aquela questão do plebiscito que levou à mudança da Constituição russa, mas isso tem gerado protestos. Ocorreu recentemente a prisão de um governador de uma província um cara bastante popular, e isso levou também protestos específicos em várias cidades russas. Isso também é muito pouco noticiado, mas é um ponto que considero importante. E na área militar russa, um dado interessante que foi divulgado apenas essa semana, o sucesso de uma destruição de um satélite russo no dia 15 de julho por outro satélite. Né? Então, um satélite destruindo outro satélite, aquela questão da guerra espacial. Vamos lembrar que os Estados Unidos lançou a sua força espacial no final do ano passado, no final de 2019. Essa dimensão estratégica, aí, a dimensão espaço como nova dimensão de disputa é importante. Nos estamos de olho, obviamente, a situação da Turquia com a Grécia, uma boa notícia. Essa semana melhorou bastante, por isso que a disputa de Turquia e Grécia não foi o tópico da semana que me chamou mais atenção, porque a situação lá deu uma certa desescalada, mas de uma maneira geral o problema continua, que é a questão dos espaços marítimos, disputa de limite de espaço marítimo, principalmente em volta do Chipre, né? Lembrando que o Chipre tem dois países na mesma ilha, o Chipre mesmo, que faz parte da União Europeia, inclusive, e a República Turca do Chipre do Norte, que é um pedaço ao norte da ilha, que apenas a Turquia reconhece, e obviamente que as águas jurisdicionais em volta dessa República Turca do Chipre do Norte, a Turquia considera que é da República Turca do Chipre do Norte, e aí teriam direitos aí por acordos bilaterais de fazer exploração no mar desse espaço marítimo. O que estamos de olho também, que preocupa, a situação entre Azerbaijão e Armênia, dois pequenos países ali do Cáucaso, mas países com histórico de conflito bastante grande, estão num cessar-fogo. O cessar-fogo foi quebrado no dia 12 de julho, e a partir da quebra desse cessar-fogo pela Armênia, o Azerbaijão revidou. Em linhas gerais, o Azerbaijão tem o apoio da Turquia e a Armênia tem apoio da Rússia. Então, mais uma vez, vemos aí, vamos lembrar que na Guerra Civil da Líbia também temos Turquia e Rússia de lados opostos, a mesma coisa em relação à Síria. Né? A Rússia apoia na Síria o presidente sírio, enquanto a Turquia tenta realizar ações ao norte da Síria, na província de Idlib. Né? Então, a Turquia tem três frentes aí que envolvem a Rússia. A primeira é essa questão aí da guerra civil na Líbia, que eu considero a pior, mas tem também no norte da Síria, e agora essa crise entre Azerbaijão
e Armênia, que estamos acompanhando. Está previsto para amanhã começar um exercício, um grande exercício que as Forças Armadas do Azerbaijão programou, obviamente em função para uma demonstração de força, né, para mostrar o poder militar do Azerbaijão contra a Armênia. Esse exercício vai acontecer nos próximos dias e vamos ficar de olho, porque obviamente interessa. Apenas como um dado interessante para a gente registrar, nessa semana também, no dia 28, uma conversa telefônica entre o presidente da Turquia, o Erdogan, para o presidente Putin da Rússia, e no sentido aí de eles se entenderem nessas três crises em que os dois países estão de lados opostos. Aqui na região da América do Sul, o ponto que considero mais relevante, os protestos na Bolívia aumentaram, o partido do Evo Morales protestou porque as eleições, eu já tinha comentado dessa possibilidade, as eleições na Bolívia presidenciais mudaram de setembro para outubro, 18 de outubro, agora é a data das eleições bolivianas, e o partido do Morales aproveitou para incentivar, junto sindicatos de trabalhadores, protestos na Bolívia, os números da pandemia na Bolívia estão altos, e então juntar essas duas questões, ou seja, a disputa eleitoral e o combate à pandemia, são dois elementos importantes aqui no nosso entorno estratégico na Bolívia. Como eu normalmente tenho feito, deixo para o final agora uma boa notícia, levantamento feito pelo IBGE, o Brasil hoje, em termos de miséria, justamente por causa do subsídio do governo, né, ou seja, do auxílio emergencial de R$ 600, conseguiu tirar aí muita gente do nível da miséria. Os números, para vocês terem uma ideia, a população brasileira abaixo da linha de pobreza em maio estava em 4,2% da população, em junho esse número já caiu para 3,3%, e o IBGE, com estudos do IBGE, tem mostrado que é o menor nível de pobreza no Brasil desde os anos 80, é um número muito bom. O governo já sinalizou com a permanência desse auxílio emergencial, que vai ter um outro nome, Renda Brasil, ou seja, isso é uma boa notícia sim, né? A reação do governo com relação a esse auxílio emergencial foi realmente importante para a população de baixa renda, mas de uma maneira global a questão da pandemia ainda preocupa. Mas é uma boa notícia e é com essa boa notícia que fecho o nosso Conexão GEL número 92. Agradecer a atenção de todos, desejo um bom final de semana, uma boa semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado.